Hoje eu vou te mostrar como estudar linguagens para você poder gabaritar a prova do Enem sem passar o ano inteiro estudando português e literatura. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E hoje eu vou fazer um vídeo bem direto ao ponto, te mostrando como estudar linguagens para o Enem, para você não precisar passar o ano inteiro vendo aula de português, vendo aula de literatura, fazendo essas coisas que não são necessárias se você quer acertar mais de 40 questões em linguagens. Você vai começar seus estudos estudando os tópicos mais importantes, que são aqueles que mais caem na prova e que, se você não souber, você pode errar algumas questões. Então já separa uma semana de estudos só para você conseguir ver tudo de linguagens que você precisa. Esses tópicos que você vai precisar estudar são vanguardas literárias, modernismo, gêneros textuais, tipos de texto, funções da linguagem, figuras de linguagem. Não se preocupa, porque eu vou deixar aqui embaixo nos comentários uma listinha desses tópicos para você não perder nada. Outra coisa que você tem que focar são nos termos que mais costumam cair na prova de linguagens. Então, palavras como denotativo, conotativo, concreto, figurado, metalinguagem, hipertexto, esses termos são muito comuns na prova e você precisa ter uma noção do que eles significam, porque tem muitas questões que sempre se repetem, que se por acaso você não souber, pode ser que você também erre uma questão. Então, depois que você estudar esses tópicos mais importantes na primeira semana, você vai responder a última edição da prova de linguagens do Enem. Responde a prova em um dia e no outro você vai corrigir, buscando sempre a resolução feita por outros professores daquelas questões. O seu objetivo, olhando essas resoluções, é entender os assuntos atípicos que estão caindo na prova. O Enem vem mudando um pouco e a prova de linguagens está se tornando cada vez mais conteudista, e a gente precisa se atualizar para acompanhar essa mudança. Então você vai fazer isso, olha as resoluções, vê os comentários dos professores e vê se por acaso tem ali algum assunto que você precisa estudar porque você não tem noção daquilo. Aí então, quando você terminar de fazer essa correção da prova e estudar os assuntos atípicos que caíram, você vai começar a fazer as provas antigas do Enem. Vão ser nas provas antigas que você vai realmente aprender como acertar sempre mais de 40 questões na prova de linguagem. Nas provas antigas você vai estudar, você vai criar sua estratégia, você vai ficar mais rápido na prova. Elas vão ser o verdadeiro tesouro para fazer você realmente ficar muito bom em linguagem. E como é que você vai fazer isso? Escolhe um dia na semana para você sempre fazer e corrigir a prova de linguagens. Começa fazendo de 2010, da edição normal. Depois que você terminar as edições normais, você vai para a edição PPL e segunda aplicação do Enem. Aí, enquanto você estiver fazendo a prova, você também for corrigir, você vai classificar essas questões em 4 categorias. Essas categorias são questões do tipo A, que é aquela que a gente erra porque não sabe o conteúdo da questão, então nunca estudamos aquele assunto. Questões do tipo B são as que a gente erra por falta de atenção ou pegadinha, então você não prestou atenção em alguma coisa que o comando estava te dizendo, ou você caiu em uma pegadinha que a questão colocou lá. Essas são as questões do tipo B. As questões do tipo C também são muito importantes e a gente erra elas porque a gente não teve interpretação de texto suficiente, ou a gente não conseguiu interpretar bem o que a questão estava querendo dizer, ou realmente a gente nem consegue compreender o texto, não entende muito o que está escrito ali. Isso acontece muito nas questões mais poéticas, que trazem poemas, textos mais líricos, enfim. E por fim, as questões do tipo D, que são aquelas que a gente erra por cansaço, geralmente mais pro final da prova. Então, durante a sua correção das provas, vá categorizando as questões nesses 4 tipos, porque eles são extremamente importantes para você continuar estudando de forma direcionada. Para cada tipo de questão, você vai fazer um estudo diferente, que eu vou falar aqui agora. Para as questões do tipo A, que são aquelas que a gente erra porque não sabe o conteúdo, a gente vai precisar realmente estudar aquele tópico. Então, você terminou de responder a prova, viu que tem ali um punhado de questões do tipo A. Você já tira um tempinho ali mais tarde e estuda aqueles tópicos e busca fazer alguns flashcards. Por exemplo, você acabou que não estudou modernismo. Apareceu alguma questão de modernismo na prova e você percebeu que você não sabe aquilo. Você vai dar uma olhada nos tópicos ali importantes de modernismo, dá uma estudada, faz algumas questões
questões e cria alguns flashcards de modernismo para você poder revisar todos os dias. Coloca lá no seu flashcard quais os principais autores do modernismo, quais as principais obras do modernismo, quais são as principais características do modernismo. Vai criando flashcards porque eles vão te auxiliar muito nos seus estudos e não vão deixar você esquecer aquilo que é importante. Para as questões do tipo B, que são aquelas que a gente erra por falta de atenção ou pegadinha, você precisa criar o exercício de sempre que você for marcar a alternativa correta, você relê o que a questão tá te pedindo para fazer, ou seja, você vai reler o comando. Reler o comando da questão evita muito que a gente caia nas pegadinhas, não só em linguagens, como em matérias de exatas, como matemática. Mas, se acontecer de você reler o comando e você ainda não conseguir compreender o que a questão quer, aí significa que essa questão não é mais uma questão do tipo B. Ela vai ser uma questão do tipo C, que é aquela que a gente erra por falta de interpretação ou compreensão do texto. Para aquelas questões que você errar por falta de interpretação de texto, você vai procurar as resoluções daquelas questões e vai tentar entender o raciocínio que os professores utilizaram para responder elas. É muito importante que você se explique por que algumas alternativas estão certas e por que as outras estão erradas. E também você vai precisar utilizar aquele raciocínio que o professor está utilizando em outras questões até você ir pegando o jeito e conseguir fazer sozinho. Geralmente as questões que a gente erra por interpretação de texto são as mais difíceis da gente conseguir melhorar, porque realmente é uma coisa muito abstrata. Você tem que treinar muito, ficar pegando o jeitinho de pensar dos professores até você conseguir desenvolver o seu próprio. Foi assim que eu consegui aprender linguagens e também matemática. As questões que você errar do tipo D são reflexo da sua falta de estratégia de prova. Se você está errando por cansaço, isso significa que você precisa estruturar sua estratégia de prova para conseguir cansar menos e responder a prova mais rápido. No vídeo que eu fiz mostrando como responder a prova de linguagens para acertar mais de 35 questões mesmo sem estudar, eu falo exatamente todas as técnicas que eu utilizo para responder a prova de linguagem sempre em 1h30 e sempre acertar mais de 35 questões. Então eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês, porque lá eu explico tudo direitinho. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar só o básico, que é, você vai começar sempre respondendo as questões com imagens, porque elas costumam ser mais rápidas e mais fáceis. Você vai sempre ir lendo primeiro o final do texto, depois o título, depois as alternativas. Você vai tentar revezar linguagens com a prova de humanas. Enfim, são algumas das estratégias que eu utilizo na hora de responder a prova de linguagens. E mais uma vez, se você quiser saber tudo direitinho, a estratégia completa que eu uso para fazer linguagens em 1h30, é só você ir lá no vídeo. Finalmente, quando você tiver terminado as 20 provas do Enem da edição normal e edição PPL, você vai poder começar a fazer provas de outras bancas, principalmente da Unesp, que tem um modelo bem parecido com o Enem, só que ela é um pouco mais conteudista. Fazer provas de outras bancas vai te ajudar a ficar ainda melhor no Enem, porque essas provas, elas são mais conteudistas e exigem um pouco mais de você. É por isso que quando você pegar uma prova do Enem, ela vai se tornar muito mais fácil, porque você já estava treinando com algo muito mais difícil. Então, assim que você terminar de fazer todas as provas do Enem, já começa a fazer provas de outras bancas. E aí, quando o Enem estiver se aproximando, lá para agosto, setembro, outubro, você volta a fazer provas do Enem. Não tem problema você refazer as últimas provas, porque você vai voltar a treinar mais pro Enem, consolidar ali sua estratégia de prova, relembrar algumas coisas. Eu respondia a prova em 1h30 e tentava corrigir em 2h30, por aí assim, porque linguagens não é uma área tão importante, até mesmo para quem quer entrar em letras, porque a nota dela vem sempre abaixo de 700 pontos, são raras as notas que vão vir acima disso, então não faz muito sentido você ficar colocando toda a sua energia ali durante a sua semana estudando uma matéria que não é muito relevante, principalmente se você quer passar em um curso concorrido. É por isso que estudar dessa forma direcionada vai ser extremamente importante, porque assim você vai conseguir acertar mais de 40 questões estudando de um jeito muito mais rápido, muito mais prático. Agora, vai aqui nesse vídeo onde eu conto como você pode montar a sua estratégia de provas para linguagens. Então, tudo que você precisa fazer quando você estiver lá no dia do Enem para conseguir responder a prova rápido e acertar muitas questões. Muita gente já utilizou aquelas dicas e me respondeu lá nos comentários dizendo que foi ótimo, que conseguiu aumentar muito seus acertos. E não esquece também de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, se você quer ver mais dicas sobre como ser aprovado mais rápido. É isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E hoje eu vou fazer um vídeo super direto ao ponto, te mostrando como você precisa estudar linguagens